Saber Direito desta semana traz o curso de Teoria Geral do Processo de Execução, com o professor Gedeon Júnior. Durante 5 aulas, serão apresentados temas como noções introdutórias, relação entre processo de execução e processo de conhecimento, além dos princípios fundamentais do processo aplicáveis à execução. Confira também detalhes da petição inicial e os poderes e deveres do magistrado nesse tipo de processo. Acompanhe a aula 3. Que alegria, que prazer, estamos mais uma vez juntos. Este é o terceiro encontro de 5 sobre tutela executiva. Meu querido aluno, tudo bem? A compreensão do assunto está sendo tranquila para você? Para nós, uma alegria muito grande. E você está na TV Justiça, no programa Saber Direito. Nós estamos conversando sobre os princípios fundamentais do processo de execução. Em nosso último encontro, tivemos a alegria de verificar 3 dos grandes princípios processuais que aqui se encontram de forma direta e clara, contraditória, ampla defesa, devido processo legal, né? E tivemos também a alegria de trabalhar juntos nos processos executivos quanto aos princípios específicos. Somente lembrando, não há execução sem título anterior que o defina. Nulla executio sine título, ou seja, o princípio do título. Ou você tem um título ou não tem execução. Se você não tem nenhum dos documentos descritos no 515, títulos executivos judiciais, ou no 784, títulos executivos extrajudiciais, não adianta. Você terá que se utilizar do processo de conhecimento. Agora, uma vez tendo os títulos executivos, você sim pode vir ao Estado e clamar pela tutela jurisdicional e executiva. O Estado estará pronto e aberto para você. E através do devido processo legal executivo, se lembre, do artigo 806 até o 813, execução para entrega de coisa certa. Do artigo 823 até o final, execução de obrigação de fazer. E do 824 em diante, nós temos exatamente o nosso querido processo de execução para pagamento de quantia certa. Então, não se esqueça, o devido processo legal, cada execução com uma execução própria. 806, começamos a execução para entrega de coisa certa. 813, execução de obrigação de fazer, não fazer. 824, execução para pagamento de quantia certa. E óbvio, a execução tem que caminhar, palmilhar, andar em conformidade a tudo aquilo que o requerente quer, que o credor quer. Princípio do resultado. Princípio do resultado. Mas, segundo o artigo 805, onde nós paramos? 805. Se houver mais de uma possibilidade para você, futuro magistrado que está me escutando, hoje estudante, amanhã magistrado, havendo 2, 3, 4 caminhos para a realização dos atos coercitivos, então, por gentileza, escolha o caminho que menor sofrimento traz ao devedor. Princípio da menor onerosidade. Desde que esse menor sofrimento gere para o credor a mesma eficácia do caminho que você está mudando. E aqui nós paramos. Daqui nós continuamos. Os princípios da execução muito bem delineados pelo grande professor Fred Didier, no seu volume sobre a execução, 5 de toda a sua coleção de Direito Processual Civil. Dali estamos extraindo os principais conteúdos e os principais princípios referentes
aos princípios do processo executivo. E agora vamos para um dos princípios mais importantes. Abra comigo no artigo 785. 785. Olha que interessante. A existência de título extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento a fim de obter título judicial. Professor, estamos começando a aula então de forma muito difícil. Se eu tenho título extrajudicial e se eu já posso entrar com o processo de execução, o que eu vou querer entrar com o processo de conhecimento? Pois é, né? O querido artigo de número 785, ele está aqui para simplesmente nos deixar de forma clara que o direito de ação é um direito constitucionalmente tão colocado à disposição do jurisdicionado, que eu, jurisdicionado, eu posso escolher, mesmo tendo título executivo extrajudicial, se eu quero entrar com um processo de conhecimento. Aí é óbvio, vem a pergunta a você, o que poderia levar alguém a querer entrar com um processo de conhecimento se ele tem título executivo extrajudicial? Não tem cabimento, né, professor? Tem cabimento sim. Às vezes, tudo o que você quer não está presente dentro de tudo que o título oferece. Então, muitas vezes, você quer algo além do que está no título executivo. Se você quer isso, então pegue o título executivo, abra a mão do processo de execução e entre com o processo de conhecimento. E por que eu faria isso? Porque você quer algo que está além do título executivo. Ah, que interessante, professor. E aí, eu, pelo menos no processo de conhecimento, eu tenho acesso a tudo que no título executivo tem, já de forma prioritária. Tanto é que o juiz pode, naquele exato ponto em que, aquilo que está escrito no título executivo, ele pode me dar uma tutela absolutamente antecipada. E o que eu não tenho no título, eu peço como tutela principal. Então, aqui está o princípio da liberdade executiva por parte do executado. O exequente, ele tem liberdade absoluta de escolher se ele quer utilizar-se de todo o processo de execução, tendo o título executivo em suas mãos, ou se ele quer se utilizar do processo de conhecimento, mesmo tendo o título executivo em suas mãos, para alcançar aquilo que não está no querido processo de execução e que não está no título executivo. Vou lhe dar um exemplo, e isso ficará muito claro, esse princípio da autonomia da ação executiva. Nós tivemos um caso interessantíssimo, contrato. Você sabe a velha história, né? Escreveu, não leu, o judiciário te arrebenta. É esse o mundo. Olha que interessante. O indivíduo pegou, assinou um contrato, e no contrato ele pensou que o objeto do contrato era maior do que ele tinha assinalado e do que estava no contrato. Era um contrato que previa a compra e venda de uma casa e ele pensou que nesse contrato estava não só a casa principal, como a casa secundária. Uma casinha pequena, onde provavelmente ficariam os serviçais. Só que o contrato era específico para esta casa principal, não falava nada da casinha pequena. Ele compareceu ao escritório do meu saudoso pai. E eu tenho a alegria de vir de uma casa de juristas. Meu pai
um grande advogado, e que tenho muitas saudades, muitas saudades. A morte resolve levar algumas pessoas que não deveria, né? Muito bem. Olha que interessante, ali no escritório, eu ainda como estagiário, ouvi pela primeira vez a possibilidade da aplicação de um artigo como esse. Por quê? Porque ele, consultando o meu saudoso pai, ele disse, olha, vamos entrar então com essa ação que já vai direto e toma a casa. E aí depois nós vamos atrás da casa auxiliar, que eu pensei que estava no contrato. Pois é, né? Que fato inusitado. Meu pai deu a ele a seguinte opção. Meu pai disse, ao invés de entrarmos com o processo de execução, porque você só vai ter uma casa, porque o juiz só pode ir atrás daquilo que é objeto do título executivo. Por que não entrar com processo de conhecimento? E no processo de conhecimento, por que não pedir uma antecipação de tutela dessa parte que já é líquida, certa e exigível? Não deu outra. Entramos com o processo de conhecimento, foi feito o pedido na petição inicial dessa parte que está no contrato, que é líquida, certa e exigível. O juiz adiantou essa casa e olhe que interessante, ficou para a decisão judicial de primeira instância somente a casa auxiliar. Então, é uma estratégia interessante. Nunca pense que por ter título executivo extrajudicial, você é obrigado a entrar só com o processo de execução. Estrategicamente, a gente entra com processo de execução. Excepcionalmente, a gente pode entrar com processo de conhecimento, porque o 785 diz que quem tem título extra pode optar pelo processo de conhecimento se desejar. Ok? Mas de regra, tem título, já entra direto com o processo de execução. Veja como o judiciário está aparelhado para prestar a jurisdição que você pede, que você deseja, tá? Isso é estratégico. Vamos agora a mais um princípio específico do processo de execução. O princípio da responsabilidade patrimonial, ou também chamado princípio da patrimonialidade. Olha o que diz o artigo 789. Esse é um dos mais relevantes. O devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. O que é o princípio da responsabilidade patrimonial? Esse é um dos princípios de maior dignidade da pessoa humana. Eu creio que você tenha ouvido isso na faculdade e tenha esquecido. E quem nunca ouviu vai aprender algo fantástico sobre a história da civilização. Creiam, na antiguidade, quando alguém devia e alguém não podia pagar, ele respondia com a própria vida. Está brincando, professor? Não, estou falando sério. Era com a própria vida. Quer dizer, professor, que se o indivíduo passasse um cheque sem fundo, poderia perder a cabeça? Bem, é lógico que em Roma não tinha cheque, mas tínhamos institutos quase que idênticos. Mas a ideia é essa, deve, não paga, morre. Não é simples? Oh, época interessante, né? Eu tenho alguns alunos na faculdade que dizem assim, mas aí o direito funcionava, né? Epa, calma, peraí, calma, vamos com muita calma. Se você parar e pensar, era uma época difícil para a humanidade. O indivíduo que devia, ele era em primeiro lugar considerado escravo, ele perdia o seu ius libertatis, e o seu dono, o credor, o seu dono, tinha a liberdade de escolher. Ou ele continuava como escravo,
ou ele era levado a leilão público, nas praças públicas, em Roma, nas redondezas, e era vendido. E se não fosse vendido, e se o dinheiro não fosse levantado, o seu dono poderia matá-lo. Ruim é quando ele devia para 2, 3, 4. Não devia, cortava o indivíduo em partes e entregava para cada um uma parte. Você já imaginou que tempo difícil? Muito difícil. Então, aquele que devia e tinha a possibilidade de se transformar em escravo, e o seu dono não queria matá-lo, menos mal, o que não era a regra. Sabe qual o problema? O problema era, muita gente devia, e a dívida era tão grande, tão grande, tão grande, que passava para filhos, passava para netos, passava para bisnetos, famílias inteiras escravizadas. Você pode acreditar nisso? Pois isso faz parte dos anais de tudo aquilo que já existiu no direito. Então, quando você para e pensa no artigo 789, ele é um dos aparatos maiores da civilização. Ele é de uma dignidade incomensurável. Por quê? Porque hoje quem deve não paga mais com a liberdade, muito menos com a vida. Hoje quem deve paga com seu patrimônio. E por causa do princípio da dignidade da pessoa humana, o patrimônio voltado ao pagamento da dívida não é todo e qualquer patrimônio. O patrimônio voltado ao pagamento da dívida é o patrimônio que não é considerável vital para a existência. Então, existe uma série de bens que o credor poderia simplesmente penhorar e são impenhoráveis, porque mesmo eu, devedor, eu tenho direito a um conjunto patrimonial que não pode ser alcançado, porque se for alcançado, simplesmente desrespeita a dignidade da minha existência. E aí nós chegamos num dos artigos mais relevantes do Código de Processo Civil. Um artigo que fala sobre impenhorabilidade. E eu acho fantástico esse artigo, porque quando você pensa no nosso querido mundo da realidade, você vê que a lei, de forma muito clara, direta e objetiva, a lei preserva um conjunto de bens que ninguém pode tocar. Eu estou no artigo 833 e eu preciso que você não se esqueça que são bens impenhoráveis. Impenhoráveis. Em primeiro lugar, os bens móveis pertencentes a utilidades domésticas da casa do devedor, desde que não ultrapasse um elevado valor, que não ultrapasse as necessidades comuns de um médio padrão de vida. Olha que interessante, nós chegamos num nível civilizatório que simplesmente hoje eu posso dever, mas o indivíduo não pode entrar na minha casa e tirar tudo que ele quiser para simplesmente penhorar. E levando a penhora, eu pagar a dívida. Ele não pode tirar meu sofá, ele não pode tirar minha cama, ele não pode tirar minha geladeira. Ele não pode tirar os bens medianos de um médio padrão de vida, que não ultrapasse esse médio padrão de vida, porque eu tenho direito a, pelo menos na minha casa, ter onde reclinar a cabeça. Vamos lá, raciocine comigo. Isso não vale para aqueles bens que ultrapassam o médio padrão de vida. Imagine o pilantra devendo R$5.000 e tendo na casa dele uma TV última geração de R$25.000. Aí é o escárnio. Aí é o escárnio.
indivíduo está me devendo 5, tem na casa dele uma TV de 25, nós vamos penhorar essa TV, porque ela ultrapassa o médio padrão de vida, nós vamos vender essa TV, vamos entregar ao credor o dinheiro e devedor, você não se preocupe, porque você terá o restante do dinheiro de volta. A TV vale 25, a dívida é 5, pagamos 5, entregamos 20 de volta. E acabou. Sério, gente, é incrível. O mesmo se aplica o inciso de número 3 do 833, que diz que também são impenhoráveis os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal. É aquela velha história. Eu tenho que ter pelo menos a roupa para sair para a rua, para trabalhar, pelo amor de Deus. Se eu não tenho como trabalhar, como é que eu vou gerar riqueza para poder pagar minhas dívidas? Então, pelo menos a roupa, os vestuários. Mas peraí. O indivíduo está devendo 5 mil reais e está andando com um terno Armani de 25 mil. Olhe para mim, por gentileza. Olhe um pouquinho para mim agora. Você sabe perfeitamente que olham para professores e pensam que a gente tem o que a gente não tem. Né? Eles olham para a gente e pensam que a gente tem fortuna, quando na verdade a vida de um professor é muito limitada. Você acredita que eu tive um aluno que depois me convidou para ir a um shopping muito bem conceituado, e entrando na loja, o indivíduo teve o despautério de me apresentar um terno que valia 60 mil reais, e olhou para a minha cara e disse, professor, não vai comprar. Pelo amor de Deus, perdeu o juízo. Pois é, o exemplo foi dado, não porque eu tenha um terno de 60 mil reais, eu não sou louco de fazer isso, nem 60 mil tenho. O exemplo foi dado para que você entenda que tem gente que está devendo 10 mil e está andando com terno de 60 mil. Aí não. Aí é óbvio que você penhora o terno de 60 mil e você vende, paga o que deve e entrega o resto, é óbvio. É o que está na lei. Nós tivemos um caso muito interessante. Eu, pessoalmente, não sabia que isso existia até esse caso. Uma senhora devendo exatamente 40 mil reais e essa senhora tem aí em casa 2 bolsas que valiam o dobro desse valor. Marca altíssima. Pois é, a lei de forma muito clara diz, ninguém pode atacar o meu patrimônio vital, que são meus vestuários, desde que não sejam de elevados valores. Agora, olha que fantástico. Isso aqui eu acho fantástico. São impenhoráveis. Inciso 4, o vencimento, meu pagamento, soldo, Montepio. Ou seja, todas as formas jurídicas de sobrevivência financeira. Digno é o trabalhador do seu salário. Sejamos sérios. E que bom que a gente pode trabalhar e amelhar o dia a dia, os nossos bens e fortunas em razão do trabalho. Pois é, o teu salário é impenhorável. O meu salário, enquanto trabalhador, é impenhorável. De regra, honorários são impenhoráveis. Mas você sabe que tudo tem exceção, né? E daí, 2 grandes exceções interessantes. No próprio artigo 833, você tem a possibilidade de penhora do salário, no caso de quê? Alimentos, óbvio. Amigo, pariu Mateus, vai embalar, não é isso? Deu existência à vida a outra, então vamos trabalhar para colocar o leite e o açúcar para a criança, meu amigo. Então, o querido salário que é impenhorável se torna penhorável com alimentos. E decisões interessantíssimas recentes do nosso STJ permite que a falta de simplesmente outros bens penhoráveis se penhore parte suficiente do salário para também pagar dívidas. E essas decisões são muito interessantes
delas falaremos um pouquinho depois. Também são impenhoráveis. Impenhoráveis. Olha que fantástico. Os instrumentos de trabalho. Então, 8.3.3.5 diz: livros, máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos necessários e úteis ao exercício da profissão. Então, instrumento de trabalho não pode se penhorar. Eu em casa tenho uma biblioteca que eu acho maravilhosa. Graças a Deus, impenhorável. Sou professor, meu instrumento de trabalho. O taxista, por que a gente não pode penhorar o táxi do taxista? Porque é instrumento de trabalho. Qual é a lógica disso, professor? Óbvio, o indivíduo tira dali o ganha-pão, o pão de cada dia. Se você penhora um instrumento de trabalho, você retira dele a possibilidade da produção econômica e, retirando dele a capacidade dele gerar economicamente e produzir riqueza, você retira a possibilidade da penhora de outros bens. Então, entenda, por gentileza, isso. Não se penhora instrumentos de trabalho. Não se penhora também seguro de vida. Não se penhora os materiais necessários à construção enquanto os bens forem penhorados. E não se penhora a pequena propriedade rural, né? A pequena propriedade rural, aquela propriedade destinada pela família para que a família possa produzir e a gente comer. Muito bem. Fora isso aqui, você tem a Lei 8.009 trabalhando também com os bens de família. Então, se você tem um bem de família, você não pode ter esse bem de família penhorado, tá bom? Porque é a residência aonde você fixou a sua moradia, tá? Isso é muito importante. Fora isso, o querido artigo 789 diz de forma muito clara que eu respondo com os meus bens, presentes e futuros. Olha que fantástico. Então, não existe mais a questão da escravidão, da perda da vida, perda da liberdade, em razão de dívidas. Hoje, quem responde é meu patrimônio. E o meu patrimônio que não está no 733. Porque ali você tem um patrimônio vital que ninguém pode pegar. Ninguém pode pegar. Muito bem, este é o princípio da patrimonialidade. Há uma segunda questão no princípio da patrimonialidade que eu quero que você veja agora, que você compreenda de forma clara. Essa segunda questão do princípio da patrimonialidade é: se de repente as execuções próprias não alcançarem as suas finalidades próprias, você tem pelo menos a possibilidade de perdas e danos e você tem pelo menos a possibilidade da responsabilidade patrimonial. Professor, não entendi. Ok? Deixa eu te explicar. Acompanhe comigo. Imagine que você tem direito a um carro. Eu vou lhe dar um exemplo fantástico. É bom estar dentro do poder judiciário, seja como advogado, seja como juiz, como promotor, como servidor, como assessor, porque você vê tudo o que está na lei. E houve um caso interessantíssimo em que marido e mulher se separaram. Você sabe como é a vida, né? Marido e mulher. E você sabe que a coisa fica bem difícil quando dá separação. Não é? Muito bem. Se separaram, se divorciaram. E aí, para ele ficou o carro. O único carro ficou para ele. A sentença deu a ela 15 dias para ela entregar o carro. Ela entregou o carro. Vamos lá, meu amigo. Você que já se divorciou. Se a sentença é desfavorável à sua ex-esposa e diz entrega o carro para o marido, ela vai entregar? Pois é, a daqui também não entregou. O juiz, à luz do 538, fase de cumprimento de sentença, determinou um mandado de busca e apreensão.
Expedido, mandado de busca e apreensão, lá foi o oficial de justiça buscar o carro. Não é brincadeira. Quando o oficial de justiça chegou para pegar o carro, ele teve que certificar que o carro estava em chamas. Como assim em chamas, professor? O ódio daquela senhora era tão grande que ela perdeu a noção e ela colocou fogo no carro. Meu Deus, professor, e agora como é que faz? Bem, agora como é que faz? Nós temos, infelizmente, uma sentença que é impossível ser cumprida, que trouxe uma obrigação de o quê? Entregar coisa certa. Aí o princípio da patrimonialidade também se aplica. Porque o princípio da patrimonialidade, ele é claro e específico ao nos fazer ver, entender, discernir que quando se tornar impossível a execução alcançar os seus objetivos principais, tudo se transforma em perdas e danos. E aí, por intermédio do que nós chamamos de liquidação, fase de liquidação, artigo 509 em diante, você transforma o valor daquele carro em um valor econômico-financeiro e o exequente pode agora cobrar o valor, já que a obrigação se tornou impossível. Por quê? Porque o artigo 789 diz de forma muito clara que o devedor responde por suas obrigações com seus bens presentes e futuros. Terminando agora o princípio da patrimonialidade. Como o devedor responde com seus bens presentes e futuros, é por isso que nós temos a possibilidade de, não encontrando bens, o processo à luz do 771 ficar suspenso. Você suspende o processo, prazo específico ali, para encontrar bens, e se depois do prazo de suspensão não se encontrar bens, o processo volta a caminhar, porque não pode ficar parado ad infinito. Para que o processo vai ficar suspenso, professor? Pelo amor de Jesus, por uma coisa, para tentar encontrar bens, porque o devedor não responde somente com seus bens presentes, responde também com seus bens futuros. Entendido o princípio da patrimonialidade, vamos agora ao famoso princípio da boa-fé. E aqui um cuidado muito grande. Por quê? Porque se você pegar comigo o 774, você vai pensar que o princípio da boa-fé é específico ao executado. Se não, veja a redação comigo. Pegou aí o 774? Considera-se atentatória a dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que 1. Frauda a execução. 2. Se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos. 3. Dificulta ou embaraça a realização da penhora. 4. Resiste injustificadamente às ordens. E 5. Intimado não indica ao juiz onde estão os bens sujeitos à penhora. Veja que interessante. Aqui é um executado que está num processo de execução, então não é qualquer coisa. Tem título executivo, ele sabe que deve, obrigação certa, líquida e exigível, não quer cumprir e fica utilizando de ardis, de fraude, de meios fraudulentos para que a execução não alcance as suas finalidades. Qual o resultado disso? O resultado disso é má-fé manifesta. E o processo requer ética. Ética de quem entra com a execução, o exequente, e ética de quem está simplesmente na execução, sendo executado. Olha que interessante. O resultado é o parágrafo único. Toda vez que você identificar um executado de má-fé, parágrafo único,
ele vai responder por montante não superior a 20% do valor atualizado do débito, e esse montante vai para o exequente. Professor, essa é a multa da má-fé aqui no processo de execução? É diferente do processo de conhecimento, mas estamos em processo de execução. Acompanhe comigo. Imagine que você entrou com uma execução para entrega de coisa certa. Vamos pegar o exemplo do encontro passado, aquele carro maravilhoso de R$100 mil. A concessionária pegou os R$100 mil, está feliz, dinheiro no bolso, só não te entrega o carro. Você entra com a execução. A concessionária citada tem 15 dias para entregar o carro e não entrega. E fica se utilizando de meios ardis, fraudulentos, baixos vis. Sabe o que o juiz faz? O juiz simplesmente, verificando que ela está escondendo o carro, colocando o carro em local incorreto, o jeitinho brasileiro, sabe como é que é? O juiz simplesmente, ele fixa a multa por má-fé. Então, se você parar e pensar, R$100 mil, 20% de multa, dá exatamente 20 mil. Meu querido aluno, pense comigo, raciocine comigo. Uma empresa que está devendo um carro, além de ter que entregar o carro, vai ter que simplesmente ainda pagar um extra por causa da má-fé. Está vendo? Por isso que instruo sempre os alunos a recebendo no escritório devedores com mandado de citação, já os induzir ao máximo rapidamente cumprirem sob pena da questão da má-fé. Sob pena da questão da má-fé, mas a má-fé também existirá por parte do credor, segundo o artigo 776-se. Escute, o exequente ressarcirá ao executado os danos que este sofreu, quando a sentença transitada em julgado declarar inexistente no todo ou em parte a obrigação que ensejou a execução. Aqui nós temos um dos artigos que menos se conhece no Código de Processo Civil. Presta atenção, por gentileza, nisso. É essencial que você, nesse momento, entenda que aqui nós temos um executado que, infelizmente, já cumpriu a obrigação, mas que não pegou documentação nenhuma, que cumpriu a execução e que não pode fazer dentro da execução aquilo que nós chamamos de exceção de pré-executividade. Mas ele já cumpriu a obrigação. O que ele faz? Olha que fantástico. Ele tem que mover todo um processo de conhecimento chamado embargos à execução. Se você abrir no artigo 914 em diante, você vai verificar isso. E, à luz dos embargos à execução, ele consegue provar lá no processo de conhecimento que já cumpriu a obrigação. Quando isso acontece, aí a gente vê a má-fé do exequente. E, olha que interessante, verificando a má-fé do exequente, você consegue verificar que alguém estava cobrando o que não lhe era devido. Daí, quando no processo de conhecimento de embargos à execução, o juiz sentenciar, o querido artigo de número 776 será aplicado. E ele diz exatamente assim: o exequente ressarcirá o executado. Por quê? Porque o exequente foi maligno. O exequente cobrou o que não lhe devia. Executará, ressarcirá o executado os danos que esse sofreu, quando a sentença transitada em julgado declarar inexistente, no todo ou em parte, a obrigação que ensejou a execução. Vou lhe dar um exemplo maravilhoso. Aqui do meu tempo de estagiário.
Todo mundo viveu esse tempo. É um tempo fantástico. Eu estava estagiava na querida Defensoria Pública, e lá estagiando, chegou um senhor muito simples, da região ali rural do querido Gama, aqui no Distrito Federal. Nessa época, quem mora no Gama sabe que hoje toda aquela região é uma região muito desenvolvida, com muitos prédios, grande, né? E de projeções enormes. Mas na época não era um conjunto ali de glebas pequenas, absolutamente fechadas, né? E pequenas fazendinhas. E o que acontece? Acontece que esse senhor fez um contrato com outro de compra e venda de vaquinhas. Olhe que interessante. Ele chega para mim dizendo algo extremamente simples. Olha aqui, chegou cobrando a vaca que eu já entreguei para o meu amigo. Aí eu vi o mandado de citação, era para ele entregar a vaca no prazo de 15 dias. Na época era o antigo Código de Processo Civil, eram 10, mas hoje 15 dias. E aí eu disse para ele, mas meu senhor, isso aqui é um processo de execução, o senhor tem que entregar a vaquinha. Ele, mas eu já entreguei. Aí eu disse, e o senhor tem algum documento que comprove isso para a gente já juntar no processo de execução e acabar com tudo? Ele disse, eu não tenho documento nenhum. Tivemos que entrar com processo de embargos à execução. Ao final, tudo foi provado. Realmente, o semovente foi entregue e quem estava cobrando indevidamente, o exequente malandro, de má fé, respondeu por perdas e o quê? E danos. Então, grave isso. A má fé, você responde tanto no querido processo de execução, o exequente e o executado, em razão de estarem ou no 774, o executado, ou no 776, o exequente. E agora vamos para o final deste encontro, no último princípio. É o princípio da subsidiariedade. O princípio da subsidiariedade, ele está no artigo de número 771. E aqui, todo cuidado do mundo. Por gentileza, me abra o artigo 771 e veja comigo a redação. Olha que redação interessante. Este livro, é o primeiro artigo do processo de execução, regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial. E suas disposições aplicam-se também no que couber aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos dos atos e fatos processuais que a lei atribuir força executiva. Então, presta atenção. Do artigo 771 ao 925, você tem as normas do processo de execução. E, meu querido aluno, cuidado com isso, porque as normas do processo de execução, elas são fundamentais para todo e qualquer processo de execução. Isso significa que aqui nós temos as normas centrais de qualquer execução. Isso significa que quando a execução for lá, dentro do processo de conhecimento, aí no processo de conhecimento você tem todas as fases até chegar à sentença. E após a sentença é que tem a devida fase de cumprimento de sentença. Se faltar normas lá, onde é que você pega as normas? Aqui, do 771 ao 925. Olha que interessante. Quando você tem nos procedimentos especiais, vamos pensar, por exemplo, na lei de ação popular. Sim, a lei de ação popular. Você sabe que a ação popular está prevista na Constituição
e ela dá a você a viabilidade de que você, cidadão, entrar com a devida ação contra os administradores da coisa pública, se os administradores da coisa pública estão brincando de administrar a coisa pública. Aí você entra com a devida ação popular. Chegou o momento de executar. Faltou alguma disposição específica naquela lei. Você vem aqui ao processo de execução. Então, qual é a ideia que nós temos? Nós temos a ideia de que o legislador quis colocar num único documento todas as normas essenciais ao processo de execução. E qualquer outra execução que deseje, de alguma forma, realizar algum título executivo e que não esteja aqui nesse processo, que tenha procedimento especial, e você, querido bacharel em Direito, sabe do que eu estou falando, se tiver procedimento especial, segue as regras daqui. E, por fim, tome muito cuidado. Se de repente, no processo de conhecimento, tiver que vir uma fase posterior de natureza executiva, na tal fase de cumprimento de sentença, e não houver uma norma lá na fase de cumprimento de sentença, você pega aonde? Aqui, no querido processo de quê? Execução. Então, o processo de execução, pelo princípio da subsidiariedade, nele você tem todas as normas centrais do processo e qualquer execução, seja ela especial, seja ela fase de cumprimento de sentença, seja normatização própria, que faltar regra específica, você vem e bebe aqui e, obviamente, bebendo aqui, você terá toda a normatização aqui explicitada. Só resta uma pergunta para finalizarmos esse querido encontro. Mas, professor, e se no processo de execução faltar normas? Como é que fica? Sem nenhum problema. O artigo 771, parágrafo único, diz: aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do livro 1 da parte especial. O que são essas disposições do livro 1 da parte especial? O livro 1 da parte especial é o que vai do 318 ao 770. É o processo de conhecimento. É o processo de conhecimento. O professor pode dar um exemplo? Porque esse último princípio, ele é um pouco pesado. Sim, lhe dou um exemplo. Olha que interessante. Quando você pega o artigo de número 806. O artigo 806 é uma execução para entrega de coisa certa. Então você entra com a petição inicial. Entrou com a petição inicial, o artigo 806 diz que, citado o executado, ele tem 15 dias para entregar a coisa. Então é o bom e velho exemplo. Você tem direito ao carro, a concessionária não quer te dar o carro. Você entra com a petição inicial, a concessionária é citada para entregar esse carro no prazo de 15 dias. A pergunta é, como é que a concessionária é citada, professor? Eu estava lendo aqui do artigo 771 até o 925, que é o processo de execução, não fala como é a citação no processo de execução nesse caso específico. E eu estava lendo 806, acabei de ler o 807, 808, 809, 810, 811, que tratam da execução para entrega de coisa certa. Não tem a citação lá. Como é que faz essa citação? Bem, nós vamos trabalhar com um parágrafo único. Se não tem o requisito lá, nós vamos lá no processo de conhecimento e pegamos as regras do processo de conhecimento e trazemos para cá. E aí eu vou lá no artigo 238, 39, 40, até 256, 57, lá estão todas as regras de citação e eu aplico aqui
ao processo de execução. Muito bem. Meu querido aluno, tome muito cuidado com cada um desses princípios específicos do processo de execução. Por quê? Porque se você parar e pensar comigo, é fundamental que você compreenda que cada um dos princípios são mandamentos fundamentais que estruturam toda a execução, que fundamentam toda a execução, que trazem a execução que é basilar para que o processo executivo exista. E o que é interessante, né? Um por um dos princípios fazem com que a execução se torne um todo absolutamente entendível. Sabendo que, de todos os princípios, o maior destaque está, em primeiro lugar, no princípio do título, porque sem execução não há título. Sem execução não há título, né? Não é isso? Não, é o contrário. Sem título não há execução. Toma cuidado, abre os olhos, meu filho. Sem título não há execução. E em segundo lugar, a execução sempre se volta para satisfazer o credor. Sempre se volta para satisfazer o credor. Meu querido aluno, vamos agora ao quiz. Quando em uma decisão judicial a penhora incide em um carro, então veja bem, é uma execução para quantia certa, alguém está devendo dinheiro, e aí não paga, o juiz manda penhorar. Quando em uma decisão judicial a penhora incide em um carro, revogando decisão anterior de penhora sobre um apartamento, o juiz está aplicando que princípio? Ou seja, o juiz tinha mandado penhorar o apartamento. Algo aconteceu, o juiz deixou a penhora do apartamento e substituiu pela penhora do carro. Que princípio está sendo aplicado aqui? Veja se você consegue resolver. Vamos à resposta? Isso, da menor onerosidade. Veja que interessante, é o artigo 805, quando por vários meios for possível realizar a execução, se faz pelo meio menos gravoso. Tá bom? E aí o juiz retira a penhora do apartamento e coloca a penhora sobre o carro, porque é menos gravoso ao executado e muito mais benéfico ao exequente. Vamos à segunda questão do quiz. O artigo 789 assevera que o devedor responde com os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento da execução. Estamos diante do princípio? Responda, está fácil, né? Esse está fácil. Vamos ver se você acertou? Sim, princípio da patrimonialidade. A última questão do quiz. O princípio da lealdade processual no processo de execução. Lealdade processual é a mesma coisa que boa fé. E acabamos de falar, 774, 776. Está restrita a sua aplicação somente ao executado? Tem aplicação tanto ao executado quanto ao exequente? Não tem aplicação no processo de execução? Tem aplicação no processo de execução, mas não se aplica a terceiros que ingressem no feito executivo? O que você marca? Vamos ver se você acertou. Isso. Lembre-se que o 774 diz que é em primeiro lugar ao executado, mas o 776 diz que também se aplica ao exequente. Muito obrigado. Até nosso próximo encontro.
dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.